Fala galera, beleza? Bom, professor Diego aqui, tá? Espero que estejam todos bem, tranquilo? O que a gente vai ver nessa semana? Essa semana nós vamos estudar o capítulo 14 aí de vocês, tá? Que fala sobre diagonais de um polígono, né? A gente já viu aí, né? Ângulo central, soma dos ângulos internos. E para finalizar essa parte de polígonos, né? Vamos falar aqui sobre as diagonais, tá? Dos polígonos aí. Tranquilo? E aí, lembrando, né, que eu vou dar esses 3 assuntos, eu vou marcar para vocês depois, sinalizar para deixar tudo direitinho, mas depois de dar esses 3 assuntos, a gente vai fazer aquele nosso trabalho, né, nosso trabalho avaliativo, tranquilo? Para ficar legal aí, vou passar aquelas questões, as provas diferentes, então, a partir de hoje, né, se você ainda não está anotando, anota as fórmulas, né, porque quando eu passo o trabalho, fica difícil você ficar olhando vídeo por vídeo, né? Eu sei que depois vocês ainda vão ter uma semana ali, um tempo para revisar, eu vou marcar esses vídeos igual eu fiz da primeira vez, mas já vai anotando que isso facilita. Quando você for revisar o vídeo, estiver estudando no caso, você já vai ter tudo anotado, vai facilitar para você, tá bom? Beleza? Então vamos lá? Vamos comigo. Definição. Todo segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos de um polígono é chamado de diagonal desse polígono, tá? Beleza? Então, lembra que consecutivos é um após o outro, tá? Nesse caso, a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos pensar nesse polígono aqui. A primeira coisa, o que seriam consecutivos, ó? E e A, eles são consecutivos, tá vendo? E e D, tá? O D vem depois do E, então eles são consecutivos, tá? Por isso que na nossa definição, ó, todo segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Imagina eu unir o E ao D. Eu estou fazendo um lado, né? Não uma diagonal. Agora, se eu somar não consecutivos, ó, o E e o C, eles não são consecutivos. Ou seja, quando eu ligar eles dois, né, eu crio uma diagonal. Se eu ligasse o E com o A, ó, eu criaria essa retinha aqui, que é o ladinho desse polígono, tá vendo? Então, não consecutivos, ó, o B é não consecutivo. Então, eu consigo ligar o E com o B. Tá? Então, a partir disso, eu consigo criar essas minhas diagonais. Eu poderia criar, por exemplo, aqui uma diagonal do B para o D, né? Porque ó, o B, quem é consecutivo ao B? É o A e o C. Os não consecutivos, o E e o D, né? Então, posso partir ó, essa diagonal aqui, beleza, já tá. Eu poderia fazer mais uma aqui, ó, daqui para cá. Tranquilo? Então, a ideia aqui vai ser quantas diagonais eu consigo fazer, né? Vamos ver isso aí, tá? Então, tem aqui, ó. CE e BE são diagonais do polígono acima, tá? Eu tenho essas 2 diagonaizinhas aí, tranquilo? Poderia ter outras ali, tá? A gente vai ver isso aí mais pra frente, tá? Diagonais que partem de um vértice. Serão apresentados alguns exemplos com diferentes polígonos. Observe a quantidade de diagonais que partem de um vértice em cada uma das figuras planas ao lado. Agora, complete a tabela, tá? Então, você está vendo aqui que eu tenho uma diagonal partindo, tá, do A para o C. Nesse outro aqui eu tenho essas 2 diagonais, e aqui eu tenho várias diagonais, saindo de um vértice só, tá? A gente está trabalhando usando só um vértice, no caso aqui o vértice A, aqui o vértice E, tá vendo? Tem 2 diagonais partindo dele, e aqui 3 diagonais partindo do vértice O, tá? Aqui eu não estou dizendo quantas diagonais tem em cada polígono, eu estou dizendo quantas partem de um vértice qualquer, tá? No caso aqui a gente viu A, aqui o E, aqui o O, tá? Não significa que só tem essas diagonais aqui, tá bom? Eu poderia, por exemplo, fazer ó, do B para o D outra diagonal, nesse primeiro exemplo. Aqui eu poderia fazer do F para o I, do F para o H, enfim. Teriam outras diagonais aqui, mas aqui a gente está trabalhando, a princípio, né, olhando um vértice só. Quantas diagonais partem de um vértice em cada polígono aqui? Aqui parte 1, aqui o 2, aqui 3, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, vamos estudar o que isso aqui quer dizer pra gente, né? Ó, tem um polígono, um quadrilátero, por que quadrilátero? Porque ele tem 4 lados, aqui um pentágono, porque ele tem 5 lados, aqui um hexágono, tá? Porque tem 6 lados, e polígono de N lados, ele vai botar N aqui, tá? Quantidade de lados, N, tá bom? Quantidade de vértices, um quadrilátero, já que eu tenho 4 lados, eu vou ter 4 vértices. Num pentágono, se eu tenho 5 lados, 5 vértices, e assim vai, tá? Bem fácil isso aí, tá bom? Quantidade de diagonais que partem de um vértice. Aí eu tenho aqui um macetinho, tá? Num quadrilátero, né, tem 4 vértices, eu tenho uma diagonal. Num pentágono, eu vou ter 2 diagonais partindo. Um hexágono, 3 e assim sucessivamente, tá bom? Ah, se eu tiver um heptágono aqui, professor, tem 7 lados e 7 vértices, eles vão ter quantas diagonais? Vão ter 4, tá? Então, é só um macetinho aí para vocês terem em mente, mas não precisa gravar isso, tá? Então, a quantidade de diagonais que partem de um vértice é calculada por n menos 3. É uma fórmula já, tá? Então, se eu colocar uma questão lá, bom,
tendo um octógono, né, como uma figura, e os vértices A, B, C, D, enfim, quantas diagonais partem do vértice tal? Aí você poderia usar essa fórmula aqui, né? N menos 3. Aí você descobre quantas diagonais partem de cada vértice ali. Tranquilo? É bem fácil, né? N menos 3. Então anota o que você vai anotar no seu caderno. Para encontrar quantidade de diagonais que partem de cada vértice, usar a fórmula N menos 3. Perfeito, está anotado, é isso. Você não vai esquecer depois, tá? Show? Exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. O total de diagonais que partem de cada vértice é na verdade, quase que eu li errado, ó, vértice de um icoságono, né? É 20 menos 3 igual a 17 diagonais. Por que isso? Porque o icoságono, né, ele tem 20 lados, ou seja, 20 vértices. Então, se eu fizer 20 menos 3, eu tenho 17 diagonais. Então, no meu vértice, né, olha quantas diagonais partem só de um vértice ali no meu icoságono, né? 17 diagonais. Mas é simples, né? O que vocês têm que saber aqui? A fórmula, n-3, que é bananada, e os nomes, né? Imagina, icoságono, às vezes, se eu colocar isso aqui no trabalho lá, vocês iam ter uma dificuldadezinha, iriam ter que consultar lá um por um, né? Mas é importante vocês terem esses nomes aqui. Eu sei que às vezes é complicado ficar gravando, mas enfim. Pelo menos os principais, tá? Que eu passei numa tabelinha aí anteriormente, beleza? Vamos seguir aí. Diagonais de um polígono. Como a quantidade de diagonais que partem de um vértice é n-3 e o total de vértices de um polígono qualquer é n, o total de diagonais será calculado, né? Seria calculado por n-3 vezes n, tá? O total de diagonais de um polígono é calculado por d igual a n-3 vezes n dividido por 2, tá? Então, anota qual a fórmula que vocês vão anotar aí agora. Exatamente essa. O número de diagonais de um polígono, ó, d igual a n-3 vezes n dividido por 2, onde esse n aqui, ó, é o número de lados, beleza? Não esquece disso, tá? Então aqui, ó, o total de diagonais de um octógono o octógono ele tem quantos lados? 8, né? Então, substituindo aqui, ó, 8 menos 3 vezes 3 dividido por 2 vai dar 40 sobre 2, 20 diagonais. É só jogar, ó, o número de lados aqui, ó, no lugar de n, tá vendo? É bem simples, tá? Bem fácil, né? Vamos seguir aqui. Diagonais que passam pelo centro. Bom, então o que a gente viu até agora? A gente viu o número de diagonais que partem de um vértice, tá? O número de diagonais de um polígono e agora as diagonais que passam pelo centro. Por isso eu digo que é bom vocês anotarem tudo passo a passo. Então vocês anotaram aí. Número de diagonais que partem de um vértice é n-3. Número de diagonais que partem, número de diagonais de um polígono é n-3 vezes n dividido por 2, correto? Ou não? Anota aí. E as diagonais que passam pelo centro é d igual a n sobre 2, não é isso? Então, agora vamos ver um exemplo aí, tá? Em um polígono, podemos traçar diversas diagonais. Em alguns tipos de polígonos, algumas delas passam pelo centro, né? No caso, você tem alguns polígonos que vão passar, outros não, tranquilo? Por isso que ele está aqui colocando isso aí, tá? Eu vou mostrar os dois casos aqui para vocês. O cálculo dessas diagonais depende da quantidade de lados do polígono. Se a quantidade é par, o número de diagonais que passam pelo centro é dado por d igual a n sobre 2, tá? Então, isso aqui é uma informação super importante, ó. Se a quantidade é par, o número de diagonais que passam pelo centro é dada por d igual a n sobre 2. Então, você vai botar aí, ó, diagonais que passam pelo centro quando for par, d igual a n sobre 2. Foi? Beleza? Anota isso aí no caderno de vocês, tá? E a gente vai ver um exemplo aqui, ó. Abaixo podemos ver um exemplo em que um polígono de 6 lados, 6 é par, não é? Beleza, então safo. Das 9 diagonais, 3 passando por centro, né? Ou seja, n sobre 2, não são 6 lados? N sobre 2 vai ficar 6 sobre 2 igual a 3. Olha que molezinha. Então, se eu te pedir lá diagonais que passam pelo centro e você tiver um polígono que tem o número de lados ali é par, o que você vai fazer? N sobre 2 vai dizer lá, ó, bom, eu tenho então que 3 diagonais passam pelo centro. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui e essa aqui. Eu tenho 3 passando nesse centro aqui, tá? Fácil, né? Tranquilo demais, né? E aí, por último, ó, nos casos dos polígonos com quantidade de lados ímpar, né? Imagina um polígono agora ímpar, não existe diagonal que passe pelo seu centro, né? Veja o exemplo abaixo. Polígono de 9 lados, quantidade ímpar, não possui diagonal passando pelo seu centro. Olha que figura linda, cara. Matemática, não sei se vocês acham, né? Mas, na minha opinião, é uma coisa muito bonita. Olha essa figura, né? Com as diagonais traçadas, enfim.
Eu poderia pedir o número de diagonais dessa figura, poderia perguntar se tem alguma diagonal que passa pelo centro. O que vocês teriam que entender, né? Lembrar, primeiro passo, vocês teriam que saber se o polígono, né, ele é ímpar, o número de lados é par ou é ímpar. Beleza, se é ímpar, eu sei que não passa nenhuma diagonal no centro. Agora, se for par, lembra que temos a fórmula D igual a N sobre 2. Tranquilo? Então, se você anotou do par, agora anota lá do polígono ímpar, né? Do número de lados ímpares. Não existe diagonal que passe pelo centro quando o polígono for ímpar. Beleza? Só botar essa OBS aí e tudo tranquilinho, né? Gente, então a aula é essa. A gente falou, né? Durante essas semanas a gente tem falado sobre essa parte de polígonos, tá? Eu comecei lá em polígonos côncavos, convexos, mas isso já caiu no primeiro trabalho avaliativo. Eu acho que eu não vou cobrar no segundo, tá? Não pretendo cobrar. Mas agora a gente tem soma dos ângulos internos, né? A gente viu o ângulo central na semana passada, né? E essa semana a gente viu essa parte de diagonais. Eu acho que já é bastante coisa aí pra gente poder trabalhar um pouco, né? Fazer alguns exercícios sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu achei essas figuras o máximo, né? Eu sempre acho muito legal essa parte de geometria, apesar de não ser a área que eu gosto, assim, de me especializo e etc. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um abraço.